Olá, amigos. Legítima Defesa em Foco, 8 de setembro de 2011. Tivemos ontem a satisfação de ver boas imagens registradas no Distrito Federal, mais ou menos em paralelo ao desfile do Dia da Pátria. Uma multidão muito superior àquela que compareceu ao desfile, por sinal, na praça pública, em via pública, marchando para protestar contra a corrupção. Os patronos do atual poder têm procurado desviar o foco dessa questão e têm procurado passar à sociedade brasileira uma mensagem extremamente negativa de que o combate à corrupção não pode ser um programa de governo. Claro que não pode ser um programa único de governo ou não pode ser a coluna dorsal de um governo, mas tem que ser uma atividade constante, implacável de qualquer governo que se diga respeitador do Estado Democrático de Direito. Fazer o contrário, defender o contrário, falar o contrário, é fazer o jogo dos bandidos que têm desfilado nos últimos anos pela história pátria, se apoderando da nação. E, pelo menos, essa manifestação no Distrito Federal pode ser o início de algo extremamente importante e muito palpável em termos de movimentação de uma anestesiada sociedade brasileira. Mas nós tivemos aí, no âmbito da legítima defesa, mais uma iniciativa legislativa completamente equivocada. O deputado Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, apresentou um projeto de lei cujo escopo é impedir o acesso de espingardinhas de pressão. Espingardinhas de pressão a pessoas com menos de 25 anos de idade, tentando impor no seu projeto de lei condições praticamente equivalentes àquelas de posse de armas de fogo do Estatuto do Desarmamento, começando por idade mínima de 25 anos. Totalmente equivocado, evidentemente, por todas as razões que nós sabemos, mas mais equivocado ainda, porque parece que a assessoria desse deputado não conhece nem as normas legais e constitucionais do país, porque apresenta um projeto de lei com o objetivo de alterar a portaria DMB número 36, de 9 de dezembro de 1999, que é uma portaria da Diretoria de Material Bélico do Exército. Já viram isso? Uma lei alterando uma portaria é realmente um monstrengo pseudo-jurídico. Mostra que está despreparado o parlamentar sequer para tratar dessas questões. Mas o principal mesmo é a perda de foco. Naturalmente, é uma iniciativa oportunística baseada em alguns fatos recentes que mostraram aí alguns desequilibrados utilizando espingardinhas de chumbo para disparar contra pessoas. Esses desequilibrados têm que ser colocados na cadeia. Quando eu falo desequilibrados, eu não estou dizendo que sejam doentes mentais, mas são sociopatas que têm que responder pelos seus atos e ser colocados na cadeia. Esse é o modo de combater e não, mais uma vez, tentar pressionar, encurralar as pessoas que utilizam de armas para a prática desportiva. E, no caso, as prosaicas espingardas de chumbinho, que servem como armas de treinamento inicial para alguém que pretenda se desenvolver no tiro esportivo, atividade tão importante para o país. Vamos esperar que esse projeto vá para a lata de lixo. É claro que ele foi devolvido pela mesa diretora, pela sua impropriedade, uma vez que um projeto de lei não pode se destinar a modificar uma portaria administrativa, mas espero que o patrono dele não o reapresente. Voltando a comentar algumas objeções dos nossos participantes e desabafos dos nossos participantes, temos uma mensagem aqui muito importante que chama a atenção para o fato de que o Exército tem começado a se destacar mais ou menos na mesma linha da Polícia Federal, dificultando a vida dos atiradores desportivos, porque sabemos que os CACs são controlados pelo Exército e não pela Polícia Federal. E, nesse sentido, o desabafo diz que, por parte do Exército, o que se tem observado é o não cumprimento de prazos, a perda de documentos e, principalmente, a falta de atenção com os atiradores. E lembram dos nossos participantes, o Roberto Bogos, que a diferença entre a legalidade e a ilegalidade para um atirador desportivo reside meramente num pedaço de papel.
É verdade, um pedaço de papel que tem que ser providenciado pela autoridade competente, que no caso é a autoridade militar, desde que os interessados, e eu lembro esse pormenor que é muito importante também, ingressem com a documentação nos prazos regulamentares previstos no R-105. A confirmar o que afirma o nosso Bogos, eu tomei conhecimento de um ofício circular do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Região Militar, que parece mostrar exatamente isso. O ilustre comandante do serviço estabelece no seu ofício exigências para os atiradores desportivos e para os atiradores práticos, que vão muito além daquelas estabelecidas no R-105. Então, o que é que nós estamos vivendo em nosso país? Portarias, ou melhor, decreto regulamentador do Estatuto do Desarmamento, que vai muito além da lei, dando instrumentos à Polícia Federal para interpretar aquela questão da efetiva necessidade em termos de posse de armas de fogo a seu próprio modo. Portarias modificando decretos. É o caso de portarias que às vezes são expedidas no âmbito militar. E às vezes uma decisão administrativa de um serviço de fiscalização de produtos controlados, um serviço regional, no caso da 3ª Região Militar, modificando o próprio decreto que é o R-105. Nós precisamos nos insurgir contra isso e não podemos perder o fôlego, meus amigos, porque no bojo desses debates temos recebido algumas mensagens de desalento, algumas mensagens que preocupam pelo desalento, pessoas que nos dizem: cansei, entreguei os pontos, entreguei as minhas armas, por favor não me mandem mais mensagens porque eu me cansei. Uma dessas que me deixou bastante sensibilizado, porque veio de uma pessoa que é um combatente aqui do estado de São Paulo, lá da região de Bauru. Nós não podemos perder o fôlego. Nós temos de manter a coragem e temos que fazer gestos e mostrar a cara o tempo todo. A esse respeito, vem muito a calhar também a mensagem de um outro dos nossos participantes, que diz que é um grande desserviço das polícias ensinar o cidadão a não reagir. É mesmo. É mesmo. E eu nunca incidi nesse desserviço, felizmente, e graças a Deus, em toda a minha vida profissional. E aí ele menciona que, ao que ele se lembra, quando o Major Olímpio, que agora é deputado estadual aqui em São Paulo, major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, escreveu um livro sobre legítima defesa, o comando da Polícia Militar não gostou e lhe aplicou alguma punição. Não é bem assim. Não houve punição aplicada. Mas houve desestímulo, sim. Houve até uma orientação informal por parte do Comando Geral naquela época, no sentido de que não se deveria prestigiar qualquer evento relacionado ao livro. No entanto, os autores do livro, que não eram só o Olímpio, mas eram o Olímpio, eram Ricardo Fernando de Barros, Márcio Tadeu Anhaia de Lemos, Afonso César Evaristo dos Santos e Rogério da Rocha Bortoleto, todos capitães naquela época, não se intimidaram, publicaram o seu livro e o lançaram no dia 18 de dezembro de 1997, com uma tarde de autógrafos. Claro que havia o desestímulo do comando. O livro é este aqui. É o livro Reaja, de autoria desses jovens oficiais. Aqui na contracapa aparece a imagem deles, promovendo o seu próprio livro. E, para que tenha uma ideia, o meu caro participante, para que tenha uma ideia de como nós temos que nos manter firmes nos gestos e nos símbolos, apesar do desestímulo, eu, que era tenente-coronel, comandante do 3º Batalhão de Choque, naquela época, na ocasião, compareci sim à tarde de autógrafos. E tenho o exemplar devidamente autografado naquela data de lançamento por todos os ilustres autores dele. Compareci, não foi em traje civil, não. Compareci uniformizado, armado e equipado, para demonstrar o apoio de um oficial de alta patente à iniciativa pela legítima defesa daqueles jovens. E as dedicatórias deles registram exatamente o sentimento de gratidão que eles tiveram naquele momento, pelo comandante que se atrevia a desafiar uma orientação informal em contrário e comparecer para prestigiá-los.
Isso é o que tem que ser feito. Essa é a nossa luta. Esse é o propósito do programa Legítima Defesa em Foco. E eu lhes peço, meus amigos, que não desanimem. Nós não estamos aqui neste planeta para ter uma vida fácil. Nós estamos aqui, graças a Deus, para combater. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo programa.